Amores, estamos chegando bem devagarinho assim, parecendo que vai ser tranquilinho nada. A gente vai revirar a sua tarde. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Prazer estar com você aí do outro lado da telinha, sempre acompanhando, especialmente nessa semana que estamos trazendo temas especiais. Segunda-feira já falamos por aqui sobre a morte, o estado das pessoas, né? O que acontece com as pessoas após a morte, até mesmo os traumas que a gente vai levando sobre esse tema da morte, né? Tem gente que nem gosta de ouvir falar sobre isso. Falamos também ontem sobre o quê, Darleide, você lembra? Sobre a perda de... bens memória. materiais. A perda de memória. Sobre perda de bens materiais. E hoje a gente conversa um pouquinho aqui sobre a perda da saúde. Como é que anda a sua saúde? Está debilitada? Precisando de outras pessoas para te ajudar aí também? E o emocional vai junto, né? Temos médico hoje aqui com a gente, o doutor Matheus Gutenberg, para a gente conversar sobre saúde, sobre recuperar a saúde, sobre manter a saúde. E as suas perguntas nós esperamos sempre por aqui ao vivo. Temos também hashtag. Quais são as notícias de hoje, Abinal? Pois é, estão com você. Estão comigo hoje, viu? Deixaram aqui para mim, viu? Mas vamos lá. Uma das notícias que a gente traz por aqui na hashtag é que o Brasil ele adota novo esquema vacinal contra poliomielite. Lembra aquela as gotinhas? E vão aposentar o Zé Gotinha? Menina, pelo jeito vai, É hein? mesmo? Pro terror das crianças, né? Que vai ser uma vacininha aí, viu? Mais detalhes a gente traz depois e a gente vai trazer por aqui também sobre o Conselho Federal de Medicina que lança plataforma para atestado médico digital. Olha que legal, hein? Você vai poder receber ali no celular. Não posso dar muitas notícias, muitos detalhes, né? Você tem que se ligar na Josemara, mas, gente, você sabe, é só daqui a pouco. É só daqui a pouco, dá vontade de ir falando já, né? Porque eles deixam a gente na expectativa, eu não queria deixar quem tá lá do outro lado, mas vou deixar. É viu? só manchete. O que mais temos no programa de hoje? Nós teremos a terceira reportagem feita pelo jornalista Lucas Nascimento, na sua ida ao Rio Grande do Sul, contando histórias de pessoas que estão se recuperando das perdas traumáticas vividas naquelas enchentes. Já se passaram 6 meses de lá até aqui, mas há muita história pela frente. Nós estamos na expectativa de que a cada dia contemos histórias de pessoas que se reconstroem. Verdade, a gente vai ouvir hoje a história de um pastor, né, que viu a sua igreja ali toda perdida, né, pela enchente, inundada, enfim. Ele vai contar pra gente um pouco desse drama. Muito também. bom. A gente conta disso sempre com um olhar de esperança. A vida precisa seguir. Meus amores, pausa rápida. Já voltamos com você aqui. O seu Entre Família já começou. Meus amores, contem pra gente a história de vocês com a saúde e a doença. Sabe, nós falamos bem dito antes sobre perder pessoas queridas, sobre perdermos bens e hoje perder a saúde. Veja, a vida vai linearmente transcorrendo bem, um dia uma dor, um dia você é interrompido nas suas atividades, precisa parar diante de um diagnóstico, ter que lidar com isso. Perder mobilidade, perder condição de trabalhar. Como é que você hoje tem vivido isso? Será que estamos falando para alguém que ali do outro lado está agora justamente nos assistindo porque está impossibilitado de tocar a vida em função de se deparar com o diagnóstico agora? Como é que você lida? Você fica triste? Você cobra de Deus? Você exige de Deus que te cure? Não vindo a cura no tempo, na hora, do jeito que você esperava, como é que você reage? Conta pra gente, o nosso WhatsApp é o 98315-0249. Pois é, lidar com algumas situações, né, que pega a gente de surpresa. Algumas vão gradativamente, mas outras acabam pegando de surpresa. E aí, como lidar com isso, né? Às vezes um acidente, né, que fez com que a pessoa ficasse, não para sempre, mas por um tempo ali, necessitando de cuidados especiais dos outros e tal. Às vezes para sempre também. E às vezes para sempre, verdade. Né? Então, você vai poder interagir com a gente. Conta aí, está vivenciando algum drama como esse? Ou, né, cuidando de alguém, talvez, e conta como tem sido esse cuidado aí também. E o estado emocional. A gente vai trazer esse ponto do emocional, né, para poder ajudar. Talvez uma situação que não vai mudar, mas se a gente mudar dentro da cabeça, né, Darleide, dentro da nossa mente... Incluir fé, incluir esperança. Mas não é nada fácil. Dizer, como a gente diz, dizer, olha, tenha fé, tenha confiança, tenha esperança, é necessário.
mas ouvir também o que se passa agora, o que você sente agora, também é fundamental para a gente entrar em contato com as emoções, com os sentimentos, validá-la porque somos humanos e aí nos unirmos para nos recuperarmos dessas perdas da vida. Meus amores, hoje notícias, vocês já sabem, com o nosso expertise em notícia, Abinal Júnior, e roda a vinheta porque está chegando o hashtag de hoje. Pois é, o Ministério da Saúde anunciou uma novidade aí das 2 doses de reforço com a vacina oral da poliomielite, conhecida como a gotinha, né? Por uma dose de vacina inativada da poliomielite, né? Que é a injetável. A decisão ela foi baseada em critérios epidemiológicos e com recomendações também internacionais. Antes, o esquema vacinal ele era com 3 doses da VIP, né? Aos 2, 4 e 6 meses. 2 doses do reforço com a VOP, né? Aos 15 meses e aos 4 anos também. Agora, sem a gotinha, será necessário apenas uma dose de reforço com a VIP, aos 15 meses de idade. E a gente mostra aqui na tela, né, as idades ali para você entender um pouquinho como vai funcionar esse novo esquema vacinal da poliomielite. Então aparece aí já na sua tela, aos 2 meses a primeira dose, aos 4 meses a segunda dose, aos 6 meses a terceira dose e aos 15 meses dose de reforço. Então é isso que a gente acompanha nesse esquema, né, de vacinação para você, pai, mãe, já ficar atento aí a essas mudanças que já começam, tá bom? A novidade também, passou a valer nesse mês para médicos de todo o país a possibilidade de validar atestados médicos digitais através de um novo serviço do Conselho Federal de Medicina, o atestado médico CFM. A plataforma gratuita, ela visa controlar emissões de falsos atestados, notificando, né, os médicos quando o nome e o CRM deles forem usados, além de permitir que empresas verifiquem a veracidade de documentos entregues por funcionários. Ainda existe a ideia de que os trabalhadores eles consigam ter acesso a histórico de atestado, ou seja, para você que buscou alguns atestados ao longo do ano, você, pelo celular mesmo, vai poder ter acesso a esses atestados, saber, né, quando você realmente pegou o atestado, porque a gente guardava ali e o atestado ficava, né, meio sumidinho, queria saber depois, né, Darleide, será que e sem contar as fraudes. Não? Também aconteciam muitas. Tem nível de segurança envolvido quanto a isso também, porque fica registrado ali de um modo que não pode ser facilmente fraudado, que acontece ou acontecia. Então, muito bom o avanço. Verdade. E essa emissão, ela começou já a vigorar a partir do dia 5 e será obrigatória após 180 dias. E podem ser emitidos qualquer tipo de atestado, como os de saúde ocupacional, afastamento, acompanhamento e até homologação de atestado pela medicina do trabalho. E encerrando já aqui as nossas notícias, mas trazendo também uma notícia que não deixa de estar presente no nosso programa, que é para você fazer o seu pedido da revista Fique Leve. Que tal, hein? Buscar mais leveza para a sua vida, trazer mais leveza para a sua mente, para o corpo, em 3 aspectos pelo menos, né? Físico, emocional e espiritual. A gente precisa, né? A gente vive num ritmo tão acelerado, um corre-corre daqui, dali. A gente vê mesmo pelos áudios do WhatsApp. Você é uma dessas, Darleide, que ouve lá na velocidade 1,5, 2, os áudios do WhatsApp? Não, eu de verdade eu ouço, a menos que a pessoa fale muito devagar. Aí eu ponho numa velocidade para ela ficar num tom normal, mas eu ouço no normal. Quer dizer que
Que o normal é 1,5, viu? Quando a pessoa fala muito devagar, velocidade 2 ali. E até séries, tenho tentado me controlar um pouquinho, séries, vídeos no YouTube, em não deixar ali na velocidade mais aceleradinha, porque né? isso tem algum prejuízo, Verdade. então é bom evitar, moço. Gera ansiedade na gente, né? Aumenta a ansiedade. Minha esposa mesmo fala, como é que você consegue ver isso? Não te dá ansiedade, me dá um ruim só de ficar vendo junto aí. Mas gente, esse é o mundo que a gente vive, né? Querendo tudo para ontem, para já, para a última hora. E aí o nosso cérebro, ele muitas vezes não consegue acompanhar esse ritmo. Então, por isso a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo, porque até as comidas também, a gente quer tudo muito rápido, fast foods, e isso prejudica muito o nosso organismo. Organismo prejudicado prejudica a nossa relação com Deus, a nossa compreensão, o nosso ouvir a voz de Deus. Está aqui para você a revista Fique Leve, cuidando da sua vida como um todo. Entre em contato com a gente agora, hein? Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Aparece aqui, ó, na sua tela aqui, ó. Tá aparecendo aí. Já anota esse número, entre em contato com a gente e já peça a sua revista Fique Leve. E a gente continua, Darleide, falando sobre essa leveza que a gente precisa ter, até mesmo nos momentos em que a saúde não está bem, né? Como ter uma leveza na mente e não ficar tão tenso com isso, será, hein? Vai precisar recuperar essa saúde, né? Eu vou ali buscar o Dr. Matheus Gutenberg, médico especialista convidado de hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que tem a ver com você aí do outro lado, como lida com a perda da saúde, o que mudou na sua vida, tem aspectos emocionais envolvidos, tem aspectos de cuidado e atenção à saúde. Doutor, seja muito bem-vindo, bom recebê-lo. Obrigado, Darleide. Por favor, fique à vontade. Licença. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, entendemos que um médico, desde que ele começa a estudar para ser médico, vai lidar com muitas perdas. E um dos momentos mais difíceis, se não o momento difícil de um médico, é a hora de perder, como diz, perder um paciente. Mas até lá, uma grande batalha pela vida. O que é mais delicado no cuidado com as pessoas e a saúde, do ponto de vista de um médico? Bom, primeiramente, boa tarde. É um Muito prazer obrigada. estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Obrigada. A questão da perca é muito difícil para nós. E sendo médico, muitas vezes a gente não sai preparado com esse quesito de perca. Mas a gente vai aprendendo, né, ao decorrer do tempo que ela acontece, né? Nessa vida que nós temos, a perca ela é uma parte que acontece. Então muitas vezes a gente tem que ir preparando o paciente para ele entender aquele desfecho que muitas vezes não é tão favorável, e até para a gente é difícil, né? Entender esse desfecho muitas vezes. Porque Tem que lidar com a família também, né? Exatamente, lidar com a família, até lidar com a própria frustração, né? Você chegar assim e falar, poxa, eu não consigo fazer mais nada por esse paciente. E assim, às vezes a gente tem que entender que deixar o paciente passar por aquela fase é uma parte que a gente tem que também deixar aí, né? E entender que a família também vai ter o sofrimento, mas acolher a família. Então, essa parte como médico é difícil pra gente, não é difícil, é quase impossível, porque é intrínseco do médico querer salvar, né? É intrínseco do médico estar ali trabalhando para fazer tudo pelo seu paciente, mas a gente tem que saber também que existem as nossas limitações. Eu fico pensando na cobrança dos outros, nossa, né? Para cima dos médicos e até mesmo dos próprios médicos consigo mesmos, né? Porque assim, qualquer profissão, a gente sabe que existe o erro, pode acontecer do erro humano, né? Aqui e ali, um dia não está muito bem, a cabeça não está muito bem, mas quando se trata de médico, a gente pensa, não, ele não pode errar. É uma vida que está em jogo, ele não pode errar. E às vezes a gente leva uma vida toda desregrada, uma vida bagunçada, chega lá já nos finalmente praticamente quer que o médico, a gente leva uma vida de erros e o médico ali dando o seu melhor, né? E a gente não quer, não erra, viu? Errei a vida toda, agora você não pode errar. Né? E o emocional, como é que fica de um médico também, né? Esse sentido é bem interessante, Abner, porque muitas vezes a gente recebe a cobrança de um problema muito crônico, né? E a gente quer, claro, que o paciente tenha um bom desfecho. Sempre a gente está lutando ali pelo desfecho, melhor desfecho do nosso paciente, mas a gente entende que existem escolhas na vida, né? E é exatamente isso que a gente, até vamos falar
quem sabe um pouquinho mais na frente, da questão da saúde, né? O que é homeostase, né? O que é a saúde, o que é a manutenção da saúde. Exatamente o que você falou, não adianta a gente ter uma vida totalmente desregrada e no final cobrar pro coitado do médico. Toda uma equipe ali tentando lutar, mas só que a gente já teve vários tropeços lá atrás. Então é um problema que a gente sabe que acontece. Eu acho que a gente já deve, então, definir o que é saúde agora. A saúde? Ah, legal. É interessante, porque a saúde, a gente fala muito. A gente fala muito saúde, mas o que é saúde? Né? Na medicina, a gente tem um termo que se chama homeostase. Então, assim, homeostase, o que seria a homeostase? Seria a definição, basicamente, da saúde. Não é que um organismo não vai ter injúrias. Não, o organismo ele vai ter injúrias ao longo do tempo. A gente está aqui numa terra que ela tem coisas que vão trazer injúrias para o nosso corpo. Mas existe um equilíbrio. E quando a gente cuida da nossa saúde, quando a gente mantém esse equilíbrio, a gente tem partes do nosso corpo que estão ali funcionando 24 horas, chamado de sistema autonômico, é um piloto automático. Ele vai estar ali funcionando sempre. E aí, quando existem essas injúrias, o corpo está preparado para combater. Então essa é a parte importante de entender. Não é que não vai ter injúrias, ninguém vai passar essa vida toda. Até eu estava conversando com o Abdel ali nos bastidores. Ninguém vai passar essa vida, nessa vida a gente tem certeza que haverá falhas, né? Mas a gente mantendo uma vida de uma forma, mantendo essa homeostase, que seria a manutenção da saúde, o nosso corpo está preparado de ter o equilíbrio. Quando tiver frio, o corpo vai produzir hormônios, tem a nossa tireoide que vai estar produzindo o hormônio ativo da tireoide, tem a nossa suprarrenal que vai estar produzindo hormônio para fazer aquela termorregulação. Então, quando tiver bactérias no ambiente, vai estar combatendo aquelas bactérias, né? Então, esse é o que vai acontecer no nosso corpo quando existe a homeostase, ou seja, a saúde. Verdade. Né? A olhar das avós, saúde tá bem gordinha. Assim, coradinho, aquela bochecha. Tá muito magro, meu filho. Olha, vamos comer precisa de sustância. Precisa de sustância, né? Dá mandioca pra essa criança comer, dá coisa forte, né? E por mais que a gente pense, não, as coisas se modernizaram, agora eles sabem que obesidade não é o caso, mas eles continuam cobrando, viu? Mãe e avós e todo mundo fica assim, tá muito magrinho, pobrezinho dessa criança. Tem interação, doutor, já querem fazer perguntinhas pra você, claro. Você pode mandar 983-1502-49 aos primeiros comentários. Vamos lá, da Marinalva. Boa tarde, eu estou muito triste diante da situação que estou vivendo. Problema de coluna, tinha uma vida ativa e hoje vivo mais dentro de casa. Aqui é o tema exato, não é? Perdendo a saúde, ter que se reorganizar, se readaptar. Tem frustração envolvida. Às vezes algo hereditário também, né? Já vem de família alguns traumas, algumas doenças, né? Mas o ponto alto ali que a gente pode pegar é o fato de ela ter uma vida ativa no momento, depois não tem essa vida ativa em função da sua coluna estar prejudicada. A frustração que isso causa, doutor? É muito frustrante quando o problema acontece muito agudo. Muitas vezes a gente tem problemas que eles são mais crônicos, né? Mas existem problemas que acabam acarretando uma disfunção muito aguda. E isso é muito difícil de lidar. E é importante entender as limitações e como lidar com elas. Marinalva, como seria importante lidar com essas limitações? Antes de mais nada, entender, né? Na medicina, a gente tem tempos, que a gente chama tempos de entendimento de um problema, né? É aquele ditado que o pior doente é o que não sabe que está doente, né? Então, a gente tem um problema que começa lá na fase de reconhecer o problema, que se chama pré-contemplação. Então, muitas vezes o paciente, ele nega que tem um problema, ele tem aquela negação que o problema existe. Então é um problema que ainda não está descoberto. Imagino que a Marinalva já passou dessa fase, ela não está mais na pré-contemplação, ela não nega o problema, ela já está na contemplação, ela sabe que existe o problema, mas ainda não está agindo no problema. E imagino que esse é o problema que ela está lidando agora. Como lidar com esse problema? E depois a gente vai para a ação, né? Que a ação é agir com aquele problema. O que eu posso fazer? E depois a manutenção. O que é importante fazer quando está passando por um problema, né, de coluna? Coluna é um problema muito crônico na população.
Porque a nossa coluna, ela tem a sustentação do nosso corpo. Aqui a gente tem músculos que se chamam os músculos core, né? Eles são músculos que eles têm muita, a gente fala muito tear, eles acabam tendo muito desgaste. Por causa desse, que ele é... Da força que ele sustenta também. Exatamente. Né? Esse corpo. A força do corpo, né? Tá tudo relacionado ao core. E essa região aqui, ela tem uma fisiologia muito distinta de todas as outras regiões do corpo, que é a lombar, né? Aquela parte ali que a gente tem uma lordose anatômica, fisiológica. Então, isso acontece com a idade. É importante entender que vai acontecer num momento ou outro, né? Mas é importante ter estratégias como, por exemplo, fazer exercícios de baixo impacto que vão conseguir fazer com que essa musculatura que está sustentando, que sustenta as nossas costas, estejam mais com uma manutenção melhor, manutenciadas, talvez. Então, é importante fazer exercícios de baixo impacto, né? Entendendo as limitações, procurar um profissional, um fisioterapeuta, fazer um acompanhamento com o seu médico para entender em que fase você está desse desgaste que é fisiológico. Todo mundo vai ter dor nas costas um dia. Ai, doutor. Como diria minha amiga, tá repreendido. Todo mundo vai ter. Falar que eu acho que eu tô chegando nessa fase aí, viu? É mesmo, bebê? Dorzinha aqui, dorzinha... Depois de um plantão eu saio. Pode ser hereditário isso, doutor? Pode ser hereditário. Aí, ó, viu? Tu acha que é hereditário, não é por causa da idade, não? Não, não é não. Não vamos contrariar. Né? O médico disse para não contrariar. Minha gente, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente conversa com alguém que enfrentou, né, uma séria limitação na vida. A gente conversa com a Juliana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai compreender um pouco mais a história dela. E quando a gente perde a saúde, como lidar com a nossa mente, quando os movimentos já não são mais os mesmos, quando a gente depende de outras pessoas para poder nos ajudar, né, com aquilo que era corriqueiro, a gente conseguia fazer no dia a dia. Ai, né? E agora? O que fazer com a mente? Porque na mente a gente precisa trabalhar muito isso, né? Tinha toda uma autonomia e agora não tem mais. Como você tem lidado com isso? Está enfrentando um momento como esse agora? Quer compartilhar com a gente a sua realidade? Ou mesmo tem dúvidas sobre esse assunto? Compartilha com a gente aqui no Entre Família, WhatsApp 12983150249. Manda para cá a sua interação. Nós temos aqui um médico para nos ajudar, é o doutor Matheus Gutenberg. Ele está por aqui para nos ajudar com esse tema, então manda aí a sua interação. É todo dia que você tem, ou melhor, é praticamente todo dia, né, Darlide, que temos médicos na sua casa aí para poder te atender, então aproveita, tá? Tire as suas dúvidas. Darleide. Oi, agora nós vamos à história de uma mulher que nasce com uma miopia patológica, degenerativa, até que ela perde a visão completamente. Mas é uma profissional, assim, de um preparo, de uma condição que nem mesmo essa limitação a fez parar. Ela é escritora, pós-graduada em educação especial com ênfase em deficiência visual, cegueira, surdez, graduada em música, é jornalista, ela é transescritora dos livros em braille para a fundação que atua junto ao MEC, ela tem um trabalho muito bonito de voluntariado, ajudando a pessoas com deficiências, junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia também. E eu vou recebê-la aqui para nós juntos sabermos como foi que ela lidou emocionalmente quando o diagnóstico e a própria visão fechou, não conseguiu mais enxergar. E isso é um momento decisivo na vida, não é, Juliana? Muito boa tarde para você. Conta pra gente como foi esse momento na sua vida, há quanto tempo isso aconteceu de você não mais enxergar? Boa tarde, Darlene. É um prazer enorme, uma alegria estar com vocês aqui no Entre Família. Uma boa tarde também a todos os que nos assistem aí das suas casas. Deus abençoe a todos. Como lidar com tudo isso, né? Vocês estão tratando assim um tema bastante importante, a questão emocional. Esse diagnóstico, assim, ele veio, eu tinha por volta de 8 para 9 anos de idade. Então, aconteceu ali com a minha família, né? Ainda na casa dos meus pais, eu estava ainda em idade escolar.
E aí soubemos, na escola, fizeram ali um exame desses bem simples, que antigamente se fazia na escola, com a tabela de Snellen, que são aquelas letrinhas, né, que são grandes, vão ficando pequenininhas. E aí a professora fez esse teste e descobriu que eu não conseguia enxergar o que estava sendo mostrado ali. E daí ela avisou meus pais me levaram ao médico, e aí na consulta com o oftalmologista veio então o diagnóstico, né, de uma patologia congênita, ou seja, eu nasci com essa condição e ela é degenerativa. A gente vai perdendo a visão ao longo do tempo, né? Junto com a miopia também tem outras questões que contribuem, né, com essa perda progressiva da visão, e foi assim que aconteceu. Então eu fui lidando com isso ao longo da vida. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem o que é que estava acontecendo. Para mim, a forma como eu enxergava era assim que todas as crianças enxergavam, né? Então eu precisei de ser colocada na escola nas primeiras carteiras, bem próxima ao quadro, precisava de uma iluminação melhor. E assim fui lidando, depois fui passando pela adolescência. Na adolescência foi que eu compreendi melhor que eu enxergava diferente das outras pessoas, né? Somente na adolescência foi que eu percebi essa diferença. E assim lidando aos poucos, né? Porque foi um processo bem longo, não foi da noite para o dia. Então, eu não percebi assim, mudanças muito drásticas, né, no decorrer dos dias ali. Foi só com os anos mesmo, já na fase adulta, depois que eu me tornei mãe, né, que aí que eu fui tendo uma perda mais acentuada e fui precisando de usar alguns recursos de tecnologia, também precisei passar por reabilitação. Então, foi todo um processo ao longo de alguns anos. Eu, quando conheci você, foi em Goiânia, Goiás. Você ainda tinha um pouquinho de visão e você me disse assim, Darleide, talvez sejam os últimos dias, assim, tinha ainda um jeito de você se locomover ainda. Doutor, vem para cá, que entra nessa conversa com a gente. Ela está falando de um processo longo de aprender a entender e aprender a lidar com o que ela foi perdendo ao longo da vida, que é a visão. Isso é um aspecto com o qual se lida diluído, né? A perda da saúde, no caso dela, a visão. E há aqueles casos que são repentinos. Dá para a gente pensar em alguma diferença de como o ser humano lida com o que é repentino ou com o que é a longo prazo, como que se despedindo aos poucos? Os dois são muito difíceis. Muito difíceis. O processo crônico, ele tem aquela abordagem que o paciente ele vai entendendo aos poucos, aquele cair a ficha, né? Então, aos poucos, o paciente vai sentindo os efeitos do que já foi previsto. Esse é o processo crônico. O agudo também é muito difícil porque é uma perca repentina, muito rápida, né? Então, assim, o apoio que a gente tem que sempre ter é um apoio que a gente chama holístico, né? Não adianta a gente só tratar o físico. A gente tem um triângulo na nossa vida, na medicina também se aplica esse triângulo. A gente tem que tratar o psicológico, né? Tem que entender o diagnóstico, é muito importante, porque assim a gente já vai ter estratégias antes de acontecerem, quando for o crônico. Já o agudo a gente vai entender para saber como lidar, né? Entender o diagnóstico e não se entregar a ele. O diagnóstico não te define. Acho que a Juliana entendeu muito bem isso. Ela mostrou na prática isso aí. O diagnóstico não define. É uma parte que é assustadora, né? Ter esse cair de ficha é muito difícil. Entender que a partir desse momento a sua vida vai ter uma reviravolta, né? É muito simples muitas vezes o falado, mas quando a gente presencia na parte... Eu faço medicina intensiva, então eu vejo diversos pacientes ali com percas crônicas que não vão voltar, infelizmente, e também agudas. E aí tudo isso é muito difícil, né? Então entra aí o entender o diagnóstico, fazer a medicina holística, né? O paciente tentar tanto o psicológico, tanto o físico e o emocional e o espiritual também. Estão todos interligados. Muito obrigada, doutor. Volto a falar com a Juliana. Juliana, conta pra gente como foi a sua adaptação ao longo do processo. Você é jornalista, escritora, você é uma mulher muito criativa, dinâmica, palestrante.
O que mudou, em como foi que você se reorganizou na vida, até mesmo frente à maternidade, que ali foi um momento bem delicado para você. Como foi no seu tempo? É bastante interessante, Darley, nesse processo todo, eu estava ouvindo o doutor falando, né? Quando eu passei, assim, esse processo mais agudo da perda visual, é claro que eu procurei oftalmologistas, procurei a medicina, claro, né, que sim. E aí eu me levei a surpresa, assim, de que o último médico que eu procurei, ele é oftalmologista, ele fez todos os exames e tal, e ele me disse, olha, agora eu não posso fazer nada por você. Inclusive, o doutor aqui, né, um pouco antes, ele mencionou o quanto é difícil para o médico esse momento, em que ele fala, eu não posso fazer mais nada por esse paciente. E aí eu me deparei com esse momento. O médico disse, eu não posso fazer mais nada por você. E como a minha vida toda eu tinha essa âncora na medicina, né, porque eu sempre fui aos oftalmologistas, acompanhando ali o processo, eu não conhecia outros recursos, eu não sabia que existia. Então, quando eu me levei, né, esse comunicado, quando eu recebi esse comunicado, não posso fazer mais nada por você, eu pensei, e agora? Se a medicina não pode fazer mais nada por mim, para onde eu vou? Né? E aí é onde está uma linha bem tênue na questão da deficiência, porque a deficiência muitas vezes é confundida com doença, e a deficiência ela não é uma doença, a deficiência ela é uma cicatriz que ficou de uma doença, talvez, ou de um trauma, de um acidente, né? Mas ela em si não é uma doença, tanto é que a medicina não pode fazer nada por ela, né? Então, o que eu tive que procurar? Eu tive que procurar o processo de reabilitação. Ele vai além, né? Um pouco além das questões médicas. É claro que os médicos também estão envolvidos em processos de terapias e reabilitação, é claro que sim, mas eu quero dizer assim, em termos de tomar um comprimidinho e aquilo passar, isso não existe no caso da deficiência, né? Na deficiência visual. Então, eu tive que procurar a reabilitação, e é aí onde entra a questão emocional, onde você precisa decidir, o que é que eu vou fazer com isso agora, né? O que é que eu vou fazer com esses limões? Eu preciso fazer uma limonada ou eu vou jogar fora esses limões? Preciso fazer alguma coisa. Então, é onde a gente começa no processo de reabilitação, e dentro do processo de reabilitação, algo que é muito importante é a questão psicológica, é você se submeter a um acompanhamento, a uma terapia, com psicólogos, né? E eu passei por isso. Eu passei na mão de 3 psicólogos, né? Especialistas ali em perdas, no caso da visão, outros não, mas eu passei por todo esse processo. Isso foi um divisor de águas, foi muito importante, porque isso me fortaleceu. E aí eu descobri, estando lá na terapia, na reabilitação, que a deficiência visual, a falta de visão, não era, nem de longe, o meu maior problema. Eu tinha outras travas na vida, tinha outras questões que eu precisava melhorar, precisava solucionar, precisava crescer nessas questões. E isso foi o que me fortaleceu, porque a visão, ela não vai voltar, né? Até que Cristo venha, né? Ela vai ficar assim. Mas eu posso trabalhar outras coisas na minha vida que vão me fortalecer e me dar ferramentas para seguir em frente com a minha condição, né? Porque essa agora, a deficiência visual, é uma característica da minha vida, faz parte de mim, né? E por isso não se diz que eu sou uma portadora de deficiência, porque a gente não porta uma deficiência, ela é parte da gente, a gente leva para todo lugar, leva junto, né? Então, o que eu vou fazer a partir de... E aí, nesse processo de reabilitação, que eu conheci esse mundo novo, esse universo novo, quando eu fui para essa instituição de reabilitação, eu achei que não me encaixaria, eu achei que eu fosse encontrar um monte de gente muito triste, se arrastando ou sendo arrastado por outras pessoas, e quando eu cheguei lá, não era nada disso. Pessoas muito felizes, pessoas muito bem resolvidas, e ali eu me encaixei. Tanto é que depois passei a trabalhar até nesse local, né, como profissional mesmo. E aí eu descobri muitas outras potencialidades na minha vida, coisas que eu poderia sim fazer, continuar fazendo, outras que eu aprendi a fazer, né? Então todo esse processo ele é muito importante. Isso envolve aceitação de si mesmo, das suas próprias características e você descobrir coisas novas. E a deficiência visual me proporcionou isso. Eu descobri um mundo, um universo novo, coisas que eu nunca imaginei que pudesse fazer ou que pudesse aprender, eu acabei aprendendo. Então, nada nessa vida, né, é só coisa ruim.
Na verdade, eu posso dizer que até mesmo a deficiência me trouxe, sim, coisas positivas na vida. Você escolheu olhar por esse ângulo, enxergar o que muitas vezes outros que têm a visão plena não conseguem, que olha para o problema, se fixa lá, permanece lá, habita lá. Que bom te ouvir, com tanta clareza, discernimento, com uma experiência tão forte, tão contundente, certamente chegou ao coração de muita gente agora. Muito obrigada, viu? Até uma próxima vez que nos encontrarmos para falarmos sobre vida. Beijo, obrigada. Obrigada, Darleide. Obrigada. Amores, é assim. A gente vai aprendendo. Enquanto ela falava, quantos de nós aprendemos até mesmo como nos referir a alguém que está numa condição como a dela, de não enxergar. Durante tantos anos, nós dissemos e ouvimos dizer sobre ser portador de deficiência. Já não mais. A gente aprende com o tempo até mesmo a usar as palavras certas, colocá-las no lugar certo, porque até mesmo a palavra pode mudar tudo, todo o conceito, todo o entendimento. E o que pensar sobre como nós cuidamos com a nossa saúde? Eu posso dizer para você que é pecado sermos descuidados, levianamente descuidados com a saúde? Uma coisa é não saber o que fazer. Outra coisa é saber o que fazer e não fazer. Outra coisa é saber o que fazer e não fazer por rebeldia, por desleixo. E a gente precisa entender em que grupo nós estamos. Alguns até sabem e não fazem por circunstâncias que são maiores. Por exemplo, como é que o médico faz para dormir às 8 horas de sono todas as noites, tendo ele que se dispor a cuidar de pessoas uma noite inteira no hospital? Mas o que dizer de quando a gente não toma as devidas atitudes, não se comporta devidamente com relação ao que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde? Aí nós vamos a Deus e dizemos assim: Deus, me dá saúde. E o Senhor diz: eu te dei inteligência, te dei conhecimento, te dei a oportunidade de ter sabedoria para você praticar aquilo que eu indiquei a você que assim o fizesse. Como é que a gente vai orar a Deus pedindo saúde se nós mesmos estamos destruindo a saúde? Quando oferecemos para você um manual de saúde, como o que hoje estamos oferecendo, Fique Leve, um manual de saúde, e você diz: não me interessa, não quero, e ainda que esteja dizendo: ai, reclamando de dor de cabeça, reclamando de gastrite, reclamando de dores, de inflamações e tomando comprimidos e remédios e pensando: não, aqui eu dou meu jeito, mas a gente precisa mudar esse nosso jeito de encarar a vida. Vamos fazer o seguinte? Pede a revista Fique Leve. Aqui você vai encontrar saber sobre saúde física, mental e espiritual. É bem completo o manual Fique Leve. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Leve a sério. Depois não fique esperando o milagre. O milagre já está em suas mãos. Você cuida da saúde. Nós vamos voltando ali para o cantinho, porque tem interação sua aí de casa que chegou, né, Binal? Temos sim, a Luciara, ela que é de São Bernardo do Campo, São Paulo, diz o seguinte: olá, queridos, boa tarde, Ciara. Luciara, né? Parece que ela é policial, né? Hã? Parece que ela é policial. É verdade, olha lá. Estou passando por um momento desafiador em que a saúde me foi parcialmente retirada. No meio da correria da vida, fui surpreendida por uma dor intensa na perna, que acabou limitando minha capacidade de realizar as tarefas diárias. Em alguns dias, a dor é tão intensa que chega a chego a desmaiar. Desanimar, verdade. No entanto, acredito firmemente que Deus está presente em cada parte desse processo. Tento olhar além da minha dor. Isso me ajuda a manter a perspectiva e buscar forças onde menos espero. Olha aí, viu? Dores intensas a partir de um momento da vida onde vai limitando ali algumas tarefas diárias. Doutor, há pessoas que sentem dor sem saber exatamente o que causa aquela dor, dores crônicas. Isso é possível? Por exemplo, ela diz assim: eu sinto dor na perna. Mas de onde vem? Para onde vai? O que acontece? Isso é possível? É muito possível e é importante sempre acompanhar com um profissional de saúde. Porque eu costumo dizer que na medicina 1 mais 1 não é 2. Sempre a gente, sintomas diferentes ou sintomas iguais podem ter doenças diferentes ou vice-versa. Então é muito importante primeiro acompanhar
com um profissional de saúde. Seja o médico, seja o fisioterapeuta, né? Tem toda uma equipe ali multidisciplinar para estar acompanhando essas dores. Dores crônicas, é muito importante investigar razões que podem causar. E muitas vezes eu sei que a gente tem aquele costume de ir no Dr. Google, né? Ir no Dr. Google ou perguntar para amiga, olha só, eu tenho essa dor aqui, acho que é igual a sua, vamos, o que você toma? Me fala. Mas assim, tem que entender que muitas vezes sintomas muito iguais podem ter diagnósticos diferentes. É possível que uma dor seja gerada do estresse? Por exemplo, Sim. se ela é uma policial, estou aqui pegando esse caso, é policial. No estresse, na rua, por exemplo, bastante. lidando com crime, violência. É possível que esse corpo reaja e produza uma dor localizada, mas que esteja relacionado não a um tumor, não a um repuxado de um nervo. Olha aí, usando umas palavras. Desculpa aí, doutor. Quem é formado em medicina na Rússia? Esse homem é formado na Rússia, gente. Ele fala russo, canta em russo. Tô te avisando. E aí, é possível que seja assim, uma dor correspondendo a um estresse mental, físico? Totalmente. A gente hoje entende que o psicológico está totalmente interligado com o físico. Anteriormente, nos tempos mais antigos, costumava falar, não, essa dor aí não existe. A gente hoje existem diagnósticos de doenças neurológicas que causam dores crônicas somatizadas. Ou seja, aquela dor vira uma dor física, né? Uma doença neurológica traz uma dor física. Isso é totalmente plausível, totalmente. E temos exemplos aí de fibromialgia, doenças neurodegenerativas também que causam dores crônicas. Então é muito importante acompanhar, sempre acompanhar com um profissional de saúde, né? O que a Juliana também acabou falando ali, a questão do autocuidado. A Juliana entendeu muito bem essa parte aí do autocuidado. Então nós devemos ter esse autocuidado. O que o Abnel falou no começo. Temos uma vida toda e não adianta a gente estar andando aquela vida torta e depois no final, poxa, agora eu quero ter saúde. Temos que ter uma consistência, temos que ter objetivos muito claros e pequenos para alcançar. Estou sentindo essa dor aqui, vou começar a passar no profissional de saúde, vou passar no meu médico para fazer um acompanhamento. Meu profissional, meu médico vai passar um acompanhamento, entender que isso aí é um processo, a dor não se instala, na maioria das vezes, não se instala de uma hora para outra. Ela fica de uma hora ela começa a virar uma agudização, né? Na maioria das vezes, tá? Verdade. Na medicina sempre, eu nunca vou dizer que 1 mais 1 é igual a 2. Na maioria das vezes isso acontece. Então é importante acompanhar isso aí. Olha, as dúvidas vão fervilhando por aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer, mas depois do intervalo, sei que você tem também, né? Já prepara a sua pergunta, manda para a gente aí e depois do intervalo a gente volta trazendo também uma listinha aí com alguns cuidados e dicas para você. Entre Família, por aqui na sua tarde, programa mais animado, aí, mais feliz de todas as tardes. Eu gosto de falar isso, da Leite. Tem dias que tá mais animado, vamos tem combinar? dias que tá mais animado, Porque né? assim, uma semana que a gente tá falando de perda, um dia fala de morte, Aí não perder pode, os bens. aí não tem como animar muito, assim, né? uma animação. Eu falei assim, esse pessoal aí é meio pancada dessa ideia, né? Sei não. Ó, mas deixa eu falar, um pessoal legal que tá por aqui também, Darleide. Elisângela Ribeiro, conhece? Conheço a minha tia. Tá aí, ó, tá passando por aqui. Mandar um beijo para ela, Legal. para minha mãe. Sandra minha Santos família. também tá por aqui. Sandra. Disse que Dr. Matheus é um menino abençoado de Deus. Olha só que legal, né? Poxa, que prazer, obrigado. Tá aí, viu? E você? Daqui a pouco a gente lê a sua interação por aqui também, tá bom? Hora de trazer exercícios para envelhecer com saúde. Pois é, mas e agora? Se já não cuidou muito da saúde antes, será que dá tempo ainda? Não sei. A partir de qual momento da vida que dá tempo de cuidar? Depende do sei. diagnóstico Agora, também, Vamos passar né? o passo a passo, porque assim, Agora. vai que ajuda, né? Musculação, doutor, tem se falado muito de musculação nesses dias. Exercício de força para as pernas, por exemplo. Tem sido uma ênfase grande dada nesse sentido para trazer saúde no envelhecimento saudável. O que dizer sobre? O que foi descoberto de tão importante? Crucial. A musculação é comprovado que a partir dos 40 anos de idade, o indivíduo começa a perder 3 a 5% por ano de massa muscular. Então, ou seja, em 10 anos ele teria perdido 30%, né? 30 anos, 90%, né? Se a gente considerar os 3%. Então, a gente está exponenciando essa perca muscular
ao passar dos anos. Vai Então, desmanchando, né? vai desmanchando, vai perdendo. Coisa. Por isso Você tá até se achando, seu corpinho tá desmanchando. gelatininha, vai Exatamente. derretendo e Fica tal. tudo assim, borocochô. a gente perde músculo, a partir dos 40 anos a gente começa a perder e o músculo ele começa a enrijecer e diminuir de tamanho. Então, começa a fazer aquela posiçãozinha ali que a gente já sabe, né? A gente já vê aquele corcunda, né? Começa a fechar. E isso aí é fisiológico. Se a gente não parar esse processo, ele vai acontecer. Então, é muito importante ter exercícios para fazer com que esses músculos não sejam perdidos, manter esses músculos. E começar antes, o quanto antes, o melhor. O tempo de começar, não, antes, o quanto antes. Começar no agora. Tô começando antes dos 40. Aí, ó. 39 tá valendo. Tá Né? valendo. Tá ótimo. Tá valendo. E já tá aí com as camisas bem apertadas, Então, a lá Lucas tá na forte, cintura. é isso Tá aí. fortinho. Já começa. É isso aí. Eu fui chamar pra fazer o hashtag hoje, aí eu pensei, não, então tem que ser meio que estilo Lucas, né? Só que não dá pra ficar igual Ai, eu acho dele. tão legal ver a vaidade de vocês. A vaidade das meninas, é um batom. Não sei o que, como as mulheres são vaidosas. E eles são... Enfim, Tudo bom, musculação. Então, indicação de musculação. Mas ela tem 60 anos, pode começar? Pode começar. Tem 72, pode começar? Pode começar, deve Vai começar. fazer algum efeito? Vai fazer total efeito. Tem que ter um acompanhamento com um profissional. Sempre começar com objetivos claros e começar progressivamente. Não adianta começar já querendo levantar Pobrezinha nem pesos. vai conseguir, doutor. Exatamente. Vai Tem que fazer exercícios Bem aos devagarzinho. poucos, baixo impacto. Meio quilinho de arroz, feijão. É isso aí. Ó, mas tem na internet, a gente Não, olha Vida e Saúde. Tenho isso Exatamente. toda semana. As Não, meninas tem, ensinando, fazendo isso, elas exercício, até ensinam. com cabo de Não, mas eu quero vassoura. dizer que tem alguns exemplos de senhorinhas que começaram, né, Sim. tarde já. E, cara, Eu tô mirando nelas. senhorinhas e senhores. Inspiração, Cara, que Tem legal. senhorinhas que estão Mais um, tirando meus aí. amores. Oh, Vem pra cá. melhor Prática que de muitas esporte. mais novinhas que não estão nem aí, né? Exatamente. É. Gente, eu fico falando assim em cima do Abinal, é a diretora falando assim, próxima. Aí tem horas que eu decido obedecer e o Abinal fica pra trás. Vem, amigo, me dá a mão. Bora, vamos embora. junto. Prática de esporte, doutor. Total. Prática de esporte é muito interessante porque vai trabalhar tanto a parte cognitiva, que é um trabalho que a gente falou daquele tripé, físico, emocional e espiritual. Então a gente vai estar trabalhando também o psicológico, né? O emocional, psicológico, que vai estar ali na base do tripé. Então, a prática de esporte vai criar coordenação, vai ajudar na questão de trabalhar em equipe muitas vezes. E é muito importante esportes, porque a gente vai ter uma interação social também. Porque muitas vezes a gente acaba só lidando ali, fazendo exercício sozinho em casa, pega lá o feijãozinho, faz atividade com o próprio corpo, tá tendo muito agora calistenia, né? O pessoal tá fazendo yoga, que são atividades boas, mas não tem a interação com outras pessoas. E nisso aí vai ser legal a interação do esporte. E o equilíbrio a gente vai vendo já. Ó, esse final de semana, só em rodar meus sobrinhos no gira-gira, eu fiquei tonto. Só em rodar ali. E a gente dá uma rodadinha aqui assim, ó, já vê tudo meio, né? Agora, não é? Acontece isso, Darlene? Fale por você, querido. Não, tô perguntando se acontece às vezes. Mas acontece. Sim. É por quê? A Porque pessoa gira uma criança já fica tonto. Condicionamento, cara, muitas mais que vezes ele. tem, né? A gente né? acaba... Mas isso pode melhorar, né, doutor? Me dá uma luz aí. Pode melhorar. Então tá. Estabelecendo, por exemplo, tá ali rodando, percebeu que rodou 3 vezes, deu uma tontura, rodo 2. Aí, na próxima semana eu vou rodar 3. E assim vai, aos poucos, né? Isso aí são objetivos plausíveis, coisas fazíveis, possíveis de fazer. Não adianta já tentar lá, viu? fazer... A gente? Eu já cheguei. Próxima. Treinamento funcional. Parece que nós estamos somente nos exercícios físicos, né? É isso mesmo. Depois vamos falar até de pilates também. Treinamento funcional, ele enquadra-se de que maneira, para o pessoal entender bem? Treinamento funcional, a gente está colocando partes do corpo para funcionar. É isso aí que mais ou menos a gente É o que o nome já diz, né? Exatamente. Tem uma função específica direcionada ali. Usando atividades com o próprio peso do corpo para fazer com que o corpo seja ativado. Então, é um treinamento que vai estar lidando com força, com coordenação, mas com próprias partes do corpo para fazer com que aquelas partes sejam ativadas. O próximo é Pilates, que a galera conhece bem, o pessoal que... Deixa eu falar que Tem gente que faz piadinha
dizendo que fazer natação é não sei o quê. coisa de velho, pilates coisa de... Não é, não. Vai fazer um pilates pra Tenta tu ver fazer. como Menina, é puxado. não, É deixa coisa eu de falar. gente grande. A Eliane outro dia me chamou, amor, vamos lá, vamos fazer um pilates junto comigo, não sei o que. Eu falei, não, isso aí não dá nada. O quê? O quê? Fui fazer, menina, me tremia toda aqui assim, ó. No outro dia tava todo doído. Negócio Todo puxa. repuxado. Negócio puxa Agora, mesmo, hein? tem algo que não apareceu ali, porque estava se referindo só aos exercícios, mas, doutor, a importância de exercícios que mantenham o intelecto ativo. Leitura, por exemplo, a gente já sabe que pessoas que não dão a devida atenção a, por exemplo, adquirir novos conhecimentos, também tendem a ter uma queda cognitiva que vai fazer diferença no enfrentamento da vida, na postura diante da vida. O que você diz a respeito Tocar disso? Até para incentivar musicais, você. Né? Um novo idioma, alguma coisa assim. Manter a mente ativa, exercita. aprendendo, sempre disponível para aprender. Isso aí entra no sentido de neuroplasticidade. Muitas vezes a gente acaba... No corpo tudo funciona quando ele é ativado. Se a gente não usa um órgão, não usa uma parte do corpo, ele acaba atrofiando. Então é importante fazer essa questão também psicológica, aprender novos idiomas, tentar fazer um desafio diferente, quem sabe um jogo diferente, quem sabe fazer uma atividade, uma música, né? Tentar tocar um instrumento, porque isso aí vai ativar partes do nosso cérebro e vai fazer com que a gente tenha uma neuroplasticidade maior. É aquela coisa, não usa, atrofia. Tanto que existe um ditado aí que fala... Se você caminha por aqui, tenta outros dias caminhar para um outro lado para você ativar a parte do seu cérebro para assim fazer com que o seu cérebro acostume com novas escolhas. É importante também. Enfrente novos desafios, né? Intelectualmente, novos pensamentos, novas ideias. É isso que a gente incentiva você. Até em casa, às vezes fazer comidas novas, diferentes, pega receitas novas na internet, vai ajudando bastante. Não faço muita atividade física, mas vai fazendo outras coisas, vai agregando, né? Para não atrofiar o cérebro. O que ajuda mais a não atrofiar, Darleide? Olha, eu quero dar uma dica de que, assim, para começar a ler, pede a revista Fique Leve e começa a ler cada uma das lições. Aí, no segundo passo, você começa a obedecer cada uma das lições. Darleide, mas eu já tenho a revista Fique Leve, mas a sua vizinha não tem. Você só pensa em você. Isso também adoece e atrofia, você só pensa em você. E a vizinha lá, coitada. Fala pra ela, quero te dar um presente, me passa aí posso usar suas informações para te trazer um presente? Ela vai falar, opa, sim. Aí já ela autorizou, aí você entra em contato com a gente pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Aí você vai fazer o cadastro dela e vai chegar essa revista lá na casa dela. Olha que legal. Sim, aí é amizade. Opa, aí é vizinha boa. Pega o nome das vizinhas ali no condomínio, o nome das vizinhas no seu prédio e diz assim, amiga, quer que chegue até você o manual de saúde? Tem um pessoal que está enviando para as pessoas, lá da Novo Tempo. Aliás, você já assistiu a Novo Tempo? Tem aí na sua casa, no seu apartamento? Liga lá. E aí a gente matricula você aqui na Escola Bíblica e vamos enviar para a sua casa, sem que você precise pagar nada por isso, o manual de saúde Fique Leve. E ainda tem tantos outros materiais que você pode adquirir em casa. Tá valendo, amigo? Tá valendo. Por que você tá rindo? Não, porque você falou, né? Fala pra ela, tem um manual de saúde pra você. E às vezes a pessoa tá bem fora de forma. O que você quer dizer com isso, né? Já pode... É verdade. Amigo, presentinho, negocinho. Isso, assim, presentinho, assim, pronto. Bem delicadinho. Aproveita, tá viu? Eu vi que eles têm os 8 remédios naturais, né? Isso. E um deles é a temperança. A temperança lida com isso, o equilíbrio, né? É até verdade. O que comemos, o que fazemos, o que lemos. Afeta em tudo, né? Afeta. E é um dos remédios totalmente. naturais. Deixando clarinho que esse equilíbrio não é assim, um pouquinho de mal, um pouquinho de bem. Não. Um pouquinho de veneno, um pouquinho de açúcar. Não, quer dizer, açúcar é veneno também. Não, é assim, entre no que é bom, até no que é bom, você precisa ser equilibrado. Sim. Mel é bom? Mel. Trabalhar água é bom? Água é bom, como 6 litros de água por dia. Não dá. Então, dentro do que é saudável, você ter equilíbrio. E do que não é saudável, você diz, Jesus toma conta. E Leve fala isso da sobre minha vida. depressão também, viu? É, fala né? sobre depressão também. Muito bem. Interações. No Elide, São Mateus no Espírito Santo, Abinal. Paz de Cristo. Paz. Amém, a paz. Eu cuidei 14 anos de meu marido com problemas de coração.
Deus fez um milagre na vida dele. Pela graça de Deus, ele está ótimo. Que bom. Já tem 4 anos que ele é sustentado por Deus. Pensei que ia ficar tranquila. Aí, uma amiga de 21 anos de amizade bateu em minha porta. Ela teve um AVC e os filhos a abandonaram. Estou cuidando dela há 1 ano e 7 meses. Meu emocional realmente ficou muito abalado. Ô, Noeli, que situação, minha amiga. Tem caridade envolvida, né? Oh. Tem amor envolvido de atender essa moça. Até eu estava pensando aqui, o que eu ia trazer, uma pergunta que eu ia trazer antes, vou trazer agora, mas não sei se dá tempo de responder agora, senão a gente responde depois do intervalo, né? Que é o seguinte, doutor, porque ela falou aqui do emocional, no caso do marido dela, né? Estava com uma doença. Eu trago alguns casos aqui que às vezes a medicina mesmo desengana, né? Talvez já deve ter lidado com vários casos como esse. Pessoas desenganadas pela medicina, mas porque elas, eu não aceito esse diagnóstico, vou colocar nas mãos de Deus e encarar de uma forma positiva, né? E aí isso fazia com que ela reverta esse caso, um milagre aconteça e a pessoa fique curada. Mas o contrário, às vezes também pode acontecer, um caso que não é tão grave, mas a pessoa se deixa abater e aí acaba até morrendo, porque o emocional, ele tem toda essa ligação, tanto para o bem quanto para o mal, né, doutor? Sim, a fé, pelo que eu percebi, a Noeli ali tem muita fé, ela fala muito de Deus. E o que eu estou falando aqui não são palavras minhas, existem artigos sobre isso. A fé, ela é fator protetivo para doenças. Então, você ter fé vai fazer um tratamento muitas vezes. Eu muitas vezes vou passar um diagnóstico ruim para um paciente e eu converso com um acompanhante. Você tem fé? Se você tiver fé, você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, a gente já tem uma vantagem aí. Então, saiu um artigo no JAMA, que é uma revista médica dos Estados Unidos, que comprovou que a fé é fator de proteção, fator que faz total diferença no tratamento do paciente. Maravilha. Poxa, então assim, a Noeli ali está trabalhando, ajudando, né? Não é só o hospital que vai estar trabalhando para tratar o AVC do marido dela, dos filhos da vizinha amiga, né, que teve, mas ela também está trabalhando ativamente com a fé. A oração intercessória também tem fator protetivo. Isso são estudos, não sou eu que estou falando. Existem estudos no jornal científico, jornal americano de medicina, dizendo que a fé é fator protetivo e oração intercessória. Maravilhoso. Perfeito. Amores, rapidinho intervalo, já voltamos. Daqui a pouco a gente mostra para você o 3º episódio da série feita por Lucas Nascimento, lá no Rio Grande do Sul, mais uma história de superação. Esperamos você, até já. Vem chegando mais um episódio da série que o Lucas Nascimento fez no Rio Grande do Sul, conversando com pessoas que perderam tudo, aquilo que possuíam, pessoas que dedicaram tempo e recursos para ajudar outras pessoas também. 3º episódio dessa série, a gente confere, e no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco mais a história do pastor Josué. Pastor Josué que prestou ajuda a outras famílias, vai falar para a gente como foi esse momento, num momento também em que havia acabado de nascer a sua filha. E agora, cuidar da sua família, cuidar da família de outros também. Você vai acompanhar um pouquinho mais através dessa reportagem. Para ele, o mundo tinha mudado completamente há alguns meses quando a sua filha nasceu. Agora era pai, o homem que prometeu todo o cuidado do mundo para a esposa e para sua bebê. E nada poderia mudar essa realidade. Mas ele também tinha feito uma outra promessa. Na verdade, atendeu a um pedido, um chamado para salvar pessoas de uma maneira diferente. Eu sou o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou aqui nessa região trabalhando e atuando como pastor há um pouco mais de 1 ano. Comecei em junho do ano passado, então já faz 1 ano e 3 meses mais ou menos. Essa região ela é composta por 4 cidades, sendo que 2 são cidades que a gente atua em toda ela e outras 2 apenas em regiões, que são Guaíba e Porto Alegre, apenas em algumas regiões, e Eldorado e Barra do Ribeiro em toda a cidade. Na sua realidade, a vocação como pastor e como pai era proteger.
Mas fazer isso quando a água não respeita nada e nem ninguém? Ele mora próximo ao Lago Guaíba. Todos os rios que vêm mais de cima desaguam exatamente ali, resultando numa cheia de mais de 5 metros e superando o recorde de 1941. Ali em Porto Alegre, na capital, vários bairros ficaram embaixo d'água. Já do outro lado, em algumas ilhas, isso também aconteceu. Mas e agora? O povo, ele pedia socorro e a sua família precisava de proteção. Eu moro numa região que dificilmente ela alagaria. É perto do Rio Guaíba, contudo, pela geografia ali do local, né, acabava que a gente não teve o medo de a água chegar, mas a gente podia ver as coisas acontecendo, principalmente na beira onde ficava próximo da nossa casa. E sem contar que em meio a tudo isso, ele estava em uma semana de oração. Então a gente ficava de olho a todo momento, vendo as notícias, vendo a água subindo, vendo as novas marcas e se perguntando, né, até onde vai. Até que eles conversaram conosco e disseram, olha, aqueles que estão nas regiões mais afetadas, pelo que estão falando para nós, pode ser que aumente. Então, se você não quiser continuar fazendo a semana, já converse com a igreja onde você está para cancelar. E foi o que eu fiz, né? Voltei para casa e se eu tivesse ido mesmo, eu já teria ficado, né, sem poder voltar para casa, preocupado com a família, com os irmãos. E o seu celular não parava de tocar e chegar mensagens. E ele ali orientando a cada um para buscar um lugar seguro. No primeiro momento, a gente estava, como nós estávamos monitorando a situação, a gente já estava conversando com uns membros para saírem de casa, né? Então a gente falava, olha, quem sabe seria bom vocês saírem, venham para Guaíba, o pessoal de Eldorado, das ilhas, né? A gente montou aqui na nossa igreja um ambiente seguro para as pessoas, né? Era um abrigo e a gente já estava chamando essas pessoas para virem para cá. Só que aconteceu que muitas pessoas achavam que não vai chegar aqui, não parecia que ia ser algo tão ruim. Teve até um irmão que a gente falou, olha, sai da sua casa, e ele falou assim, olha, mas por que sair da minha casa? Não estou entendendo, né? E ele ficou até o último momento e saiu com água já, né, nas canelas, quase no joelho. Mas quando a água começou a subir muito, alguns acharam que podiam ficar em casa e ir para o segundo piso, certo? E aí que a gente começou a clamar por resgates e as pessoas começavam a entrar em contato conosco. E enquanto ele pensava no que fazer, a água ia subindo e as possibilidades iam diminuindo. Da sexta para o sábado, na parte da manhã, nós acordamos com a promessa de alagar aqui esse bairro. E às 9h30, quando eu estava pensando nisso aí, me ligaram, pastor, vem para cá, tá alagando o bairro. E eu, meu amor, tá alagando o bairro. Aí eu vou ter que ir para lá ajudar as pessoas. Só que daí teve uma outra ligação e disse assim, pastor, não vem de carro, porque se você vier de carro aqui, você vai ficar com o carro alagado, você não vai, talvez nem vai conseguir entrar, e se conseguir entrar, não vai conseguir sair. Quando ele aceitou o chamado para ser pastor, certamente isso não estava nas aulas de teologia e nos anos de curso. Só que se trata de uma vocação que possivelmente o estudo e a prática andam juntos, independente do cenário. No caso dele, em uma enchente. E tem um detalhe que vale a pena ressaltar. O ministério não tinha que acontecer apenas dentro da igreja, mas precisava refletir do lado de fora. Mas não... Porque você falou que não tinha esse costume, você não sabia nadar. Sim. Talvez não saiba ainda. Mas não sentiu um certo medo ou a vontade de querer ajudar, de prestar sua ajuda era maior? Naquele momento eu nem pensei assim, eu não sei nadar, eu não vou entrar porque senão pode dar algum problema. Não, eu só queria resgatar as pessoas que estavam lá. Até porque quando saiu o pessoal da igreja, disseram, ainda tem uma família lá e mais uma senhora com um AVC, que teve um AVC e estava com metade do corpo paralisado. Uma das últimas coisas que a minha esposa falou foi assim, não se coloque em risco, por favor. Vá, ajude as pessoas, mas não se coloque em risco. Não faça nada que possa acabar numa tragédia. E entrar na água, para mim, naquele momento, num barco, poderia ser essa tragédia. Mas, ao mesmo tempo, era necessário ser feito. Então, estava com o pensamento na família durante todo o momento. Depois, durante o período pós-enchente também, a gente precisou estar intensamente ali ao lado das pessoas. A esposa pediu, olha,
tenta dar uma atenção para a família. Eu tentava também ao mesmo tempo. E aconteceram várias coisas durante esse período que desafiaram a nossa dinâmica familiar. Mas era, sim, sempre a tentativa de cuidar da família. Acredito que achamos uma explicação do que seria atender a um chamado pastoral e buscar suas ovelhas e trazer para um lugar seguro. E falando em seguro, era isso em todo momento que ele queria proporcionar para a sua família, principalmente para a sua filha que recém tinha nascido e chegado a este mundo cheio de desafios. Puxa vida, hein? Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim, ó: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mas, Abinal, como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu estou precisando de ajuda nesse momento? Deus, ele prometeu ser socorro para a gente em todos os momentos da nossa vida. Talvez você agora está passando por um momento muito difícil e pensando, não, Deus entende, eu não vou poder ajudar ninguém, Deus entende o que eu estou passando, mas Deus, ele deixa para a gente um imperativo, uma ordem: ide, né, pregai, fazer, levar o evangelho, né, fazer discípulos. E no hospital, está aqui o doutor até para confirmar isso, muitas vezes dentro de um hospital, pessoas, elas, através das suas atitudes, através dos exemplos e algumas palavras também, elas falam de Jesus para as outras pessoas, elas levam esperança a outras pessoas. Não sei qual é a sua situação nesse momento, mas você pode levar esperança para outros. Mas, Abinal, eu preciso também. Claro, a gente precisa se alimentar para levar alimento para outros também. E a Novo Tempo está aqui para te ajudar através desse alimento espiritual. Para você ser abençoado e abençoar a vida de outros também, a gente tem um leque de revistas, de materiais, guias, né? Que a gente diz que são guias de estudos através, no formato de revistas, onde você pede, a gente envia aí na sua casa, gratuitamente, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material para você receber, ser abençoado e abençoar a vida de outros também. Materiais falando sobre mente feliz, a nossa mente, o equilíbrio. Fala também sobre a esperança que a gente tem, não aqui nessa terra, mas em Cristo Jesus, no plano de salvação, de redenção que Ele fez para todos nós. E a revista, essa revista aqui está aqui na minha frente, mostrando para você a Sentimentos, a Ciência do Existir, que vai trabalhar o nosso emocional, né? Vai trabalhar o nosso emocional, entender que Deus, ele se importa com você, Ele quer sim cuidar da sua mente, do seu corpo como um todo, para que você esteja são e possa levar essa mensagem de esperança e salvação para outros também, tá bom? Entre em contato com a gente agora, WhatsApp, para você já pedir agora a sua revista Sentimentos, aparece aí na sua tela, é o 12982444449. Escreva na mensagem do WhatsApp, você salva esse contato do WhatsApp aí no seu celular, aí você vai escrever lá: eu quero a revista Sentimentos, tá? Aí você diz: eu assisti no Entre Família, eu quero a revista Sentimentos que assisti ou que me ofereceram no Entre Família. Mais ou menos isso, você faz, pede a sua revista e a gente envia para você, tá bom? Aí você já vai se tornar um aluno da Escola Bíblica, cadastrar outras pessoas aí também para fazerem parte desse projeto incrível de estudo da Palavra de Deus. Combinado? Então, contamos com você. Eu volto para cá com os meus amigos. Darley, e doutor, esse VT a gente acompanhando aí, né? O pastor, ele tinha ali algumas limitações. A esposa dele, né, até falou para ele, ó, tem uma filha recém-nascida, não vá colocar a sua vida em risco. E às vezes a gente precisa tomar algumas decisões sérias na nossa vida, né? Principalmente um bom pastor. A vida em risco pelas ovelhas, né? Qual é o papel da caridade, do amor na construção da saúde? E entendemos, raiva, rancor, ressentimento, isso afeta o coração, doenças coronarianas. Mas e o amor? O que o amor faz? O amor, ele tem, assim, existe um hormônio que é muito relacionado ao amor, né? Que é a famosa ocitocina, né? Ela é produzida lá na nossa glândula pineal, né? Na parte posterior da glândula pineal, e ela tem um trabalho muito importante porque ela até tem um papel de
hipotensor. Ela faz um tratamento aí de, quem sabe, uma hipertensão, né? Ela tem um papel hipotensor, ela tem um papel também regulador, né? Faz a vasoconstrição, faz uma regulação. Então, assim, falando fisiologicamente, na parte médica, científica, o amor, ele faz mudanças no nosso organismo, né? E a gente vê isso também, que quando o paciente tem um amor, que a gente fala a rede de apoio, né? Que a gente liga aí o amor, o paciente ele tem um desfecho melhor. E aí é muito difícil quando a gente vê um paciente que não tem essa questão da rede de apoio, e a gente acaba tendo um paciente que muitas vezes não é aderente, então acaba tendo um tratamento ineficaz. Então, o amor, indiretamente, né, quando o paciente não é ele que está experienciando, é outra pessoa que está experienciando o amor para com ele, ele recebe melhorias, e nele também tem as melhorias que hipotensor, regulador, né, diretamente, né, nesse caso da ocitocina. O amor, ele é um sentimento bom. E todo sentimento bom vai trazer hormônios bons. Ocitocina, adrenalina em doses reguladoras, né? Porque a adrenalina, ela é um hormônio regulado de acordo com a dose dela. Então, tudo isso aí, esses hormônios vão estar soltos aí no nosso organismo. O cortisol também numa dose baixa, porque quando a gente não tem o amor, o contrário do amor, a gente tem a ocitocina, o cortisol em doses altíssimas, e aí acaba causando problemas, né? Então, tudo isso está interligado. A palavra de Deus diz assim, né? O Senhor diz para o seu povo: se vires o nu e o vestir, se você ver o faminto e lhe der de comer, se você fizer pelo outro, ou seja, se você ama, eu te curarei. Eu serei contigo. Deus faz uma promessa de que, se nós olharmos para o outro, Ele olhará por nós. A experiência do pastor, a experiência de todos aqueles que se envolvem com amar, com cuidar, com se importar, a caridade, de fato, ela tem uma resposta fisiológica, ela tem uma resposta que nesse corpo pode ser sentido, percebido, se estudado, os efeitos do amor, no abraço, numa palavra acolhedora, num olhar amoroso, numa presença que se importa, num ouvido atento. Isso é oferecer para o outro a oportunidade também de ter saúde. Você sabe que num processo terapêutico entre o paciente e o psicólogo, não é a qualidade do trabalho do psicólogo que vai oferecer um grande efeito para o paciente, e nem mesmo se o paciente conta tudo para este psicólogo só por contar, mas é se houver uma interação, se houver um afeto dentro do âmbito profissional, obviamente, mas se houver uma confiança plena de um entregar ao outro que tem que cada um entregar, é isto que vai levar o paciente a receber alta mais rápido, a se entender melhor, a chegar aos resultados melhores o mais rápido possível. Portanto, as pessoas estão doentes muitas vezes por falta de uma escuta, por falta de uma relação gentil, caridosa, amorosa, afetuosa, presença, acolhimento, mesmo que muitas vezes estejamos dentro de casa cercada de pessoas. Se isso nos falta, nós adoecemos. Tem pessoas, mas não tem afeto. E falta de afeto, falta de amor, adoece. Por aí, doutor? Isso mesmo. Muito bem. Muito bem, estamos já caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, agradecendo a todas as interações. Obrigado aí, você que mandou o seu recado. Não deu tempo de ler tudo, mas não fica triste não, fica triste não. Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor que veio assim, desmarcou a sua agenda, não é que desmarcou, mas ele organizou a sua agenda, acordou 4 da manhã para organizar tudo muito cedo, passar no hospital, fazer as visitas, para vir com a gente com um sorriso. Muito obrigada, doutor, é muito bom saber de alguém que faz com tanto amor tudo que faz. Obrigada, seus pacientes devem ser felizes. Obrigado pelo convite, obrigado a Lu que me convidou também, a Luciana que me convidou, agradeço, mando um beijo para ela, beijo para minha mãe, para o meu pai, para minha família que está ali, está torcendo lá. É um prazer estar aqui, muito obrigado por me receber também. Obrigada, tá ali o Instagram do Mateus GBF. Obrigada. Amores, então nós vamos nos despedindo assim de vocês, agradecendo sim por sua presença e levando-os a pensar durante toda essa semana o que nós fazemos com as nossas perdas. A gente precisa se reerguer. A gente precisa reconsiderar que, enquanto fôlego, nós teremos também força para reagir mentalmente, em primeiro lugar, considerando pensar na direção
do mais alto possível que pudermos, onde se encontra a graça e a bondade de Deus sendo derramada sobre nós. A palavra já diz assim, que o Senhor derramará o seu rosto sobre nós, terá misericórdia de nós e nos dará a paz, seja em que situação for da vida. Verdade. Que a cada dia a gente continue buscando, né, a presença de Deus para poder ter o conforto que a gente precisa, confortar outros corações também. E é até interessante, né, Darlede, que a Bíblia sempre diz, né, que a gente não vai carregar um fardo que Deus não permite um fardo que a gente não possa suportar, né? E às vezes quando a gente passa por alguma situação, a gente não entendendo o porquê, um pouquinho mais para frente, que a gente conseguiu passar por aquela situação, a gente encontra no caminho com pessoas que estão passando por aquele mesmo momento que a gente estava vivendo. E quando a gente pode ajudar, dizer, eu passei por isso, mas eu consegui vencer. E você também vai conseguir vencer, porque Deus me deu forças e Deus vai te dar forças também. Então, aí a gente entende muitas vezes que Deus permite algumas coisas na nossa vida para o nosso crescimento próprio, mas também para o benefício de outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão nessa caminhada junto com a gente, que se não fosse Deus nos usar, essas pessoas poderiam facilmente desistir dessa caminhada. Então, olha aí para dentro de você, né, para o que Deus tem feito aí na sua vida e pensa como eu posso ajudar outras pessoas, mesmo com as minhas limitações, mesmo não podendo sair da cama, né, mesmo não podendo sair de alguma situação. Disposição de fé. Assim mesmo você pode ajudar. Outras vezes nós fomos descuidados, outras vezes nós não demos a devida atenção ao convite. E todos os dias Deus nos está convidando. Volte-se para mim, volte-se e me escute, volte-se e busque a sabedoria para você ser o que planeja e o que executa, o que é da sua competência fazer. Que você tenha confiança na graça de Deus para executar aquilo que Ele espera que nós, enquanto mordomos daquilo que Ele nos confiou, assim o façamos de bom grado. Beijo, meus amores, obrigada e até amanhã. Pois é, amanhã, perda do emprego. Continua na série de perdas, perda do emprego. E agora, hein? Vídeo de saúde falando sobre TDAH. E aí, o que é isso, hein? Acompanha com a gente. Abraço. Tchau, meus amores. Tchau. Deus abençoe.